Olá para você que me acompanha, que honra estar na sua presença com mais uma edição do nosso programa Controle Externo, o programa que trata do dia a dia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e que leva no seu próprio nome o DNA daquilo que fazemos, que é a atuação do controle externo na prática. Aqui sempre trazemos entrevistados e entrevistadas que falam sobre suas atividades dentro do dia a dia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e outras pessoas que também participam do nosso cotidiano da Corte ou que têm a ver ligação com os Tribunais de Contas do Brasil. Nosso programa é sempre gravado aqui no Auditório Nobre Professor José Luiz de Anhaya Melo, sede do Tribunal de Contas Paulista, no coração da cidade de São Paulo. Você, inclusive, é convidado a conhecer as nossas dependências sempre que possível, que estiver passando aqui pelo centro de São Paulo. É um dos prédios que fazem parte do centro histórico da nossa capital. A transmissão do nosso programa, você já sabe, se não sabe, eu reitero. Estamos em todas as redes sociais do TCESP, em especial eu sempre faço menção ao nosso canal no YouTube. Afinal de contas, é por lá que você pode conhecer tudo aquilo que fazemos por aqui. Em nosso canal nós temos a transmissão ao vivo das sessões, nós temos as nossas lives, cursos, eventos, o nosso programa Controle Externo, notícias jornalísticas e muito mais. Então a dica é que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e fique muito à vontade para compartilhar tudo aquilo que nós fazemos por aqui. Se você, assim como eu, também é amante de podcasts, todo o nosso conteúdo também está nos principais agregadores de podcasts do mundo. É só procurar Podcast TCESP e você vai encontrar tudo o que fazemos por lá. E na televisão também estamos toda sexta-feira na TV Alesp às 21 horas. O nosso programa é exibido por lá. Além disso, pela rede TCESP, mais de 111 TVs câmaras espalhadas pelo estado de São Paulo e mais de 70 canais comunitários vinculados à CESP, Associação dos Canais Comunitários de Televisão do estado de São Paulo. Bom, dadas as informações, eu vou apresentar o meu convidado que está estreando aqui no nosso programa Controle Externo nesta temporada de 2024, o diretor de Coordenação Estratégica do Tribunal de Contas do Estado, Rafael Félix. Rafael, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui na nossa cadeira de entrevistado hoje. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte aqui do programa de controle externo, ainda mais na sua agradável companhia, por quem, além da amizade, tem uma admiração profissional enorme. E é mútuo, é recíproca, agradeço muito a disponibilidade e quando a gente trata com amigos fica ainda mais fácil. O nosso trabalho nem parece trabalho, fica mais como uma diversão. Deixa eu aproveitar e apresentar o Rafael para vocês que nos acompanham. É natural de Santos, aqui no litoral paulista, a gloriosa cidade de Santos, servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desde 2013, portanto 11 anos aqui dentro desta casa. É formado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação em Relações Governamentais pela mesma instituição e é mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Gestão em Políticas Públicas também pela FGV. Possui experiência prévia na área bancária e de empresas multinacionais. Passou no setor financeiro pelo Santander, pelo Itaú, passou também pela Whirlpool e está aqui hoje no nosso Tribunal de Contas, como eu disse, há 11 anos. Ingressou como agente da fiscalização na DF número 02, na segunda diretoria de fiscalização. Logo fez parte também da equipe que inaugurou a nossa, como eu posso dizer, a nossa caçula das unidades regionais, a unidade regional de número 20 na cidade de Santos, a cidade natal, permanecendo por quase uma década, chegou inclusive ao cargo de chefe lá na UR número 20 em Santos, a quem mandamos o nosso abraço em nome do pessoal da UR 20, a todas as unidades regionais que compõem o nosso Tribunal de Contas espalhado pelo nosso estado. E desde 2022 integra o gabinete do conselheiro Renato Martins Costa. Em fevereiro desse ano, portanto agora há pouco, assumiu a diretoria de coordenação estratégica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Rafael, uma carreira dedicada a muito trabalho e boa parte dele já ao setor público, não é? E nesse momento, justamente na diretoria de coordenação estratégica do nosso Tribunal de Contas, que é quem cuida, a diretoria responsável pelo planejamento estratégico. Nós estamos vivendo o ciclo do planejamento estratégico 2022-2026. Antes até que você fale da importância disso na nossa atuação, que dê uma contextualização naquilo que nós trabalhamos, eu queria que você dissesse se eu estou correto na minha afirmação, que planejamento é uma palavra de ordem em tudo, né? Nesse mundo atual que vivemos,
no privado, no público, na vida pessoal das pessoas, né? Até mesmo dentro de casa. Você tem que planejar, é fundamental para você conseguir avanços, evolução e por aí vai, né? Com certeza. Todo aspecto do planejamento ele pode ser levado na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, sem sombra de dúvidas. E quando a gente pensa na palavra planejamento, acho que a primeira importante reflexão que a gente tem que fazer como pessoa e depois levando para o nível da instituição é onde queremos chegar. É a importante pergunta a ser feita como base de qualquer planejamento. E a partir daí, com ferramentas, no caso pessoal, controles, ou no nosso caso, Tribunal de Contas, setores específicos, para nos ajudar a como chegar. Então, como monitorar as ações e ter um diagnóstico intermediário de que aqueles objetivos estão sendo alcançados, né? Então, essa foi a lógica do planejamento estratégico, do ciclo Sim. que o Tribunal já vem trabalhando, mas especificamente aquele que se encontra vigente, referente ao período de 2022 a 2026, cuja aprovação foi feita na presidência da doutora Cristiana, sob coordenação do Dr. Dimas e de toda a sua equipe. Culminou com a aprovação do planejamento estratégico desse período por meio da resolução número 1 de 2022. Nesse planejamento estratégico é importante citar que, além dessas questões do como, e a Diretoria de Coordenação Estratégica ela apoia justamente no monitoramento dessas ações, para ter uma visualização clara e com base em metodologias de que o alvo está sendo alcançado ou não. Toda a parte da missão e visão de futuro foi sofisticada por meio desse novo ciclo de 2022 a 2026. Então veja que o ciclo em si, ele já existe no tribunal, ele já participa desde 2011, o tribunal tende a realizar ciclos de planejamento estratégico que perduram, então, de 2011 a 2015, de 2016 a 2020, uma breve lacuna em razão da pandemia, Pois é. e depois com o atual de 2022 a 2026. Então veja que a nossa missão institucional, sempre consignada nesses planos estratégicos, sempre foi de fiscalizar e orientar para o bom e transparente uso dos recursos públicos em benefício da sociedade. E houve uma certa ampliação, modernização dessa missão institucional nesse último ciclo, que contempla, além dessa atividade fim notória do controle externo, também muito o caráter pedagógico que o controle externo assumiu. Então, passa a ser de fiscalizar e orientar por meio de uma atuação corretiva, preventiva e corretiva, e também da avaliação de atos e resultados para aplicação boa e transparente, aí, adequada também do uso dos recursos públicos em benefício da sociedade. Então, esse caráter mais pedagógico e de avaliação de resultado que vai além de uma simples fiscalização de conformidade legal, foi um item bem inovador nessa questão. E, além disso, também a visão de futuro que permeia toda a questão. O tribunal sempre tinha como intenção se tornar uma referência, instituição de referência no controle da efetividade do gasto público e, somado a isso, nós temos aí um acréscimo na visão de que, apoiado na excelência de administração pessoal, na gestão de pessoas, no seu corpo técnico e também no constante uso de novas tecnologias e métodos, né? Então, isso é o que tem guiado esse novo ciclo do planejamento estratégico e é assim que temos enfrentado essa questão. Agora, como é que a gente pode falar, Rafael, em relação a aspectos inovadores, né, nesse ciclo atual que nós estamos vivendo em relação aos anteriores? Quais foram as percepções de vocês para esse momento que estamos vivendo, já que tudo é muito mutante, né? Certo. Para a elaboração desse ciclo específico de 2022 a 2026, eu entendo que ele trouxe realmente alguns aspectos inovadores baseados em alguns pilares que eu julgo bem importantes. O primeiro deles diz respeito à elaboração participativa. Então, para a confecção do planejamento estratégico, do plano, do mapa estratégico para esse período, foi feita uma ampla consulta interna que contou com a participação de mais de 750 servidores, dos mais variados níveis hierárquicos da casa, para mapear todas as carências, possibilidades, objetivos, enfim. E, além disso, o processo de elaboração do plano ele não se limitou à casa. Ele também se
apoiou em pesquisa realizada junto aos nossos órgãos jurisdicionados. Então, tivemos aí pesquisa externa realizada e com mais de 600 respondentes, nos mais de 480 municípios dentre os fiscalizados. Então, todo esse mapeamento foi feito e ele encontrou alicerce justamente nessa questão da elaboração participativa. A segunda questão que eu vejo muito importante é a estrutura de governança estabelecida. E nesse ponto específico, eu remeto à criação da Diretoria de Coordenação Estratégica, que foi criada após a aprovação do Plano Estratégico, em fevereiro de 2022. Ela foi criada em abril de 2022 por meio do ato GP número 8 de 2022, com publicação em 30 de abril no Diário Oficial. E eu aproveito essa oportunidade para reconhecer e enaltecer todo o esforço que foi empreendido pelo conselheiro, à época, Dr. Dimas Ramalho e toda a sua equipe, em tirar do papel que boa parte do planejamento, um planejamento bem feito é importante, mas a execução dele também é essencial. E estabelecer a Diretoria de Coordenação Estratégica como um órgão permanente, que tem ali servidores que são integralmente dedicados ao acompanhamento, elaboração, execução dos projetos. Então, o estabelecimento da estrutura de governança foi vital para o planejamento estratégico que a gente vê hoje, bem estruturado, acompanhando toda a casa, permeando os setores, todos os setores, compatíveis com o relatório de atividades com cada um. Então, foi um ganho substancial para o atingimento dos objetivos de curto, médio e longo prazo da nossa instituição. E, além disso, eu também gostaria de aproveitar a oportunidade, claro, mais uma menção honrosa, para enaltecer a capacidade técnica de todo o time que consta ali na Diretoria de Coordenação Estratégica. Somos ali em 5 servidores, 2 seções, e a escolha desses servidores para esse importante papel foi feita de forma muito minuciosa e eles representam uma mão de obra muito qualificada que tem permitido aí elevar o nível dos trabalhos. E como terceiro pilar, eu cito como uma grande inovação em relação aos ciclos anteriores, um dinamismo e uma flexibilidade do plano. Ele compõe de 3 perspectivas, uma voltada para a sociedade e partes interessadas, a outra voltada para processos internos e também uma voltada para pessoas e tecnologia. Então, temos mapeados 11 grandes objetivos, dos quais decorrem iniciativas estratégicas, que somam mais de 40, e, em grandes linhas, o objetivo, onde queremos chegar, e as iniciativas estratégicas nos ajudam a mapear o que precisamos fazer para chegar nesses objetivos. Então, toda a diretoria ela atua nesse sentido, e o bom de ter um plano dinâmico e flexível é que os projetos eles não precisam ser definidos de antemão e ser estanques ao tempo, não. Ao longo do tempo, ao longo da execução do plano, se mapeadas questões que envolvem uma nova complexidade, uma nova necessidade da casa, uma evolução tecnológica que muitas vezes foi mais rápido do que pensamos no início do plano, ele se ajusta perfeitamente por meio da inclusão de novos projetos e novas ideias. Porque quando a gente fala em planejamento numa visão arcaica, era aquela coisa engessada, vai ter que ser assim, desta maneira, até o fim, doa quem doer, aconteça o que acontecer. E essa flexibilidade é uma mostra da evolução do planejamento, né? Sem dúvida. Inclusive, como uma visão geral do plano estratégico, para dar uma noção em números, já estamos quase na metade da execução desse plano, que é de 2022 a 2026, estamos em 2024, e o plano atualmente ele conta com um portfólio de 146 projetos. Uau. Temos 65 já concluídos, o que representa aí 45%, então estamos aí no passo de tentar completar 50% com 2 anos de criação da diretoria, de estabelecimento aí de todo o plano. Além disso, 54 em andamento e 27 não iniciados. É importante citar, muitas vezes os 146 soa, meu Deus, como gerenciar esses projetos.
Mas o plano estratégico, o ciclo, ele contempla inclusive as entregas concluídas. O principal produto final são as entregas concluídas, né? Então, é importante porque muitas vezes podemos pensar, são 146 sendo executados concomitantemente? Não. Por quê? Porque já entregamos aí 45%, temos 54 em andamento e, além disso, também há uma previsão, pelo dinamismo e flexibilidade, de uma entrada de aproximadamente 30 novos projetos nesse ano, de acordo com as novas necessidades dos setores, desmembramentos, muitas vezes, de projetos que já existiram, completaram o seu ciclo e agora precisam ser replicados, enfim. Então, temos aí uma previsão de um crescimento do plano, um número de projetos, e é importante destacar aqui também que há uma metodologia desempenhada nos últimos anos, levada a efeito pela presidência, que diz respeito à eleição de projetos prioritários. Porque, de fato, não tem como pensar numa instituição centenária, tamanho do Tribunal de Contas, e sair executando todas as questões ao mesmo tempo. Então, temos limitações de capital humano, limitações tecnológicas, então não há como executarmos o plano se não dermos uma prioridade. Então, no ano de 2023, 33 projetos prioritários foram elencados, desses 20 já foram concluídos e 13 ainda estão em andamento. Importante também destacar que um projeto prioritário não necessariamente ele deve ser concluído num determinado ano. Alguns permitem essa possibilidade, outros aí passam o exercício, mas possuem aquelas metas intermediárias bem tangíveis e alcançadas. E para o exercício de 2024, o nosso conselheiro-presidente, Dr. Renato Martins Costa, ele estabeleceu total autonomia à coordenadora do planejamento estratégico, que será a nossa conselheira, a doutora Cristiana de Castro Moraes. E estamos em processo aí de elencar os projetos prioritários, perto de efetuar a validação. Então, nas últimas 2 semanas, tivemos conversas intensas com os gestores dos objetivos, enfim, para entendermos junto às áreas o que seria importante no ano tão importante como o centenário, e estamos prestes aí a divulgar e fechar o nosso portfólio de projetos prioritários com uma proposta de redução quantitativa para esse ano, que possui aí um extenso calendário em decorrência da celebração dos 100 anos da nossa instituição. E você vem acompanhando isso na questão do planejamento estratégico praticamente desde a gênese desse ciclo 2022 e 2026. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória dentro desse processo, para que você hoje seja alçado, né, ao cargo de diretor tão importante dessa diretoria que cuida do nosso planejamento estratégico, e também da sua carreira como um todo. Como é que isso também ajuda a formatar, né, até mesmo quando a gente fala de planejamento estratégico, metas, temos objetivos, as pessoas falam, mas isso não tem a ver com o poder público. Pelo contrário, né, o que muitas vezes até a própria iniciativa privada pode nos ensinar, né, para que nós possamos desenvolver dentro do poder público, que é cada vez mais flexível, que é cada vez mais digital, tecnológico, inovador, e nessa seara contando um pouquinho da tua vida. Certo. Como você bem mencionou na introdução, entrei no tribunal em 2013, tive uma breve passagem aqui pela 2ª Diretoria de Fiscalização, a qual tenho aí amigos até hoje. Sim. Foi breve, mas foi muito boa. Na época a Isilda era a diretora da 2ª Diretoria de Fiscalização. Logo eu fui para a Regional de Santos, que foi inaugurada, e foi ali que eu considero que eu tive o grande currículo dentro do tribunal, porque eu passei quase uma década ali, e em unidade regional você automaticamente tem que aprender a fazer instrução de todos os assuntos ao mesmo tempo. É verdade. Desde contratos, terceiro setor, admissão de pessoal, e aí você para e vai fazer uma fiscalização de Câmara, de Prefeitura, de um Instituto de Previdência. Chega tudo. É um intensivão. É. E ali na Baixada Santista, por mais que a regional não tenha muitos municípios em termos quantitativos, são todos gigantes. E é uma região sensível, complicada, enfim. Então, muito específica, né? Muito específica. Com necessidades específicas. Sim. E isso foi um trabalho que foi conduzido inicialmente
pelo nosso diretor Marco Francisco da Silva Paz, que inaugurou a regional, e depois ele voltou para Campinas, e o Rafael Calegari, diretor atual também. Fizeram um excelente trabalho e tenho muita gratidão a todo o desenvolvimento profissional que eles contribuíram também. Então, ali em Santos, toda essa parte foi feita, a fiscalização, depois consegui alçar aí o cargo de chefia, nessa de fiscalizar tantas coisas ao mesmo tempo, e logo depois uma trajetória aí que me permitiu agregar mais uma perspectiva da visão do gabinete. Que a gente sai da ponta, onde a gente gera os relatórios, e vai para outra ponta, onde efetivamente as decisões são tomadas com base em todo o material, rico material que a fiscalização sempre produz. Então, foi uma visão completa de todo o processo, foi uma oportunidade que eu tive a matéria principal que eu passei a tratar nesse período foi de terceiro setor, um item também que cada vez mais relevante nos cofres públicos. Crescimento exponencial, e importante ver que a nossa casa ela dá a relevância necessária, possuindo 2 diretorias específicas para isso, mais atuação em todas as unidades regionais. Então, além da visão da fiscalização, eu agreguei essa visão de gabinete que tem suas peculiaridades, você adquire uma nova visão do todo, de como a instrução processual também é importante, e deve ser cuidada, porque muitas vezes um descuido pode colocar a perder todo o trabalho que a fiscalização fez. Claro. Então, eu considero que foi muito relevante agregar essa experiência. E ali em 2022 tive a oportunidade de ser designado pelo Dr. Renato, com a aprovação do Dr. Olavo, chefe de gabinete, a representar o gabinete no planejamento estratégico. Estava bem nessa mudança, nessa transição para esse novo modelo mais estruturado do planejamento estratégico, e nessa oportunidade eu recebi o convite de ser o gestor de um daqueles 11 objetivos, o objetivo número 2, de fortalecer a transparência e o controle social. Então, foi uma oportunidade muito rica. E aqui eu também exalto o trabalho feito pelos diretores anteriores, Carlos Siloni, Marcos Cerávolo, os quais eu tive contato desde o nascimento do planejamento estratégico e sempre foram muito abertos e contribuíram para tornar esse trabalho, além de muito importante, muito leve, porque afinal das contas é algo que se soma à nossa rotina normal. Então eu vejo que hoje o planejamento estratégico, muito embora a sua estrutura hierárquica seja diretamente vinculada à presidência e também reportando-se à coordenação do planejamento estratégico sempre a um dos conselheiros, eu percebo muito o DNA administrativo da área da DCE, porque nada mais do que gerenciamento de projetos e tem muito a ver com a parte administrativa. Então, agregar fiscalização, gabinete, parte administrativa, eu fico muito satisfeito de ter a oportunidade de ter tido essa visão dentro do tribunal. Eu queria que você repassasse para a gente esse panorama atual de como está a execução do plano estratégico, do planejamento estratégico, que nós estamos chegando à metade, né? E você disse aí pelos números, eu acho que nós estamos indo bem. São 11, né? As áreas, nós podemos dizer assim, né? A minha é a 8, né? Que esse ano assumi a área da comunicação, para nós traçarmos estratégias, e aí é muito interessante ver o tratamento que vocês dão, como é importante cada um, né? Não tem um mais, um menos, e muito diálogo para conversar quais são as demandas que são mais urgentes, quais são as prioridades, de uma maneira democrática, de uma maneira factível. Então eu queria que você desse um panorama para a gente, esses números, as informações, assim, as prioridades que estão sendo geridas, sobretudo nesse ano, que é muito especial, por conta até do nosso centenário. Certo. São os 11 os objetivos estratégicos, como mencionamos. Você, além de amigo, parceiro, entrevistador, gestor de um objetivo também estratégico. Então, o contato fica quase diário, né? Pois é. Então, veja que essa questão de elencar os prioritários, acho importante que se diga, ela é só uma priorização dos trabalhos, tendo em vista restrições tecnológicas e de recursos humanos, como eu mencionei anteriormente. Isso. No entanto, há uma série de outros projetos em andamento
e que assim devem permanecer e que possuem importância para a casa. E a mensagem principal que temos dado nesse sentido é que, muito embora possa não constar como prioritário, porque temos uma restrição esse ano por causa do aperto e do calendário e das festividades e de todos os eventos, esses outros projetos devem ser executados e acompanhados e daremos todo o suporte necessário. Então, acho que isso foi importante nessa rodada inicial de conversa com gestores. Há um levantamento sendo feito também para termos de forma bem concreta e objetiva todos os servidores que participam diretamente do planejamento estratégico da casa. Então, veja que na estrutura nós temos os gestores dos 11 objetivos, além disso, dentro de cada objetivo temos uma série de iniciativas estratégicas e dentro de cada iniciativa estratégica temos os projetos em si. Então, temos os participantes dos projetos, os gerentes das iniciativas, temos os gestores dos objetivos, enfim, muitos braços de muitas áreas diferentes que estão ajudando a construir esse ciclo do planejamento estratégico. Então, a ideia é ter um mapeamento feito para entregar logo mais e ter uma noção muito concreta, porque no dia a dia temos feito aí o monitoramento da execução, um apoio. Nos prioritários, a ideia é que a DCE como um todo possa participar na ponta, auxiliando efetivamente a evolução na execução desses projetos, mas há uma série de servidores envolvidos. O projeto, o plano estratégico é de todos realmente aqui no tribunal. Pois é, todo mundo de mãos dadas mesmo, né, para ajudar, para colaborar, e isso é muito bacana. Nós falamos dos 100 anos aqui, Rafael, e nós temos a programação desse ano que praticamente abre com um evento agora em março, que é o CAPEFIS, que é um ciclo de aperfeiçoamento dos profissionais, né, da administração, da fiscalização e da área de tecnologia, né? Ele passou por mudanças nos últimos anos para ser mais abrangente. E esse evento ele também premia as boas práticas dos nossos servidores, né? E isso é importante também constar até, né, da estratégia da casa. Você mesmo foi um dos vencedores. Ano passado, pela primeira vez, eu acabei participando, né, da premiação, anunciando ali quais eram os vencedores. E é um momento muito importante para o servidor, onde ele vê algo que ele criou, algo inovador, algo que ele planejou, que virou realidade, e essa realidade foi vista pelo tribunal, tanto é que ganha-se um prêmio para isso, né? Como é que foi essa... Você viveu isso em 2018, né? Foi uma experiência muito gratificante. Em 2018 foi a última vez que tivemos o CAPEFIS no Memorial da América Latina. E a palestra, sempre há uma palestra surpresa de alguém de fora, e me marcou muito porque foi do Bernardinho. Então foi muito legal, muito legal. E até então o CAPEFIS ele era mais restrito ao pessoal da fiscalização. Então o prêmio de boas práticas ele era uma premiação de algo concreto, alguma fiscalização que surtiu algum efeito e que eventualmente pudesse ser replicada pelos outros órgãos. Case, né? Um case que teve um sucesso aí. Então, no meu caso específico, eu bati na trave 2 anos e em 2018 eu consegui ganhar, porque foi um trabalho que foi feito de 2015 a 2018 na Regional de Santos, que envolveu a fiscalização do cumprimento da carga de trabalho por parte de médicos de um hospital estadual da região metropolitana da Baixada Santista. E, posteriormente, ele foi tomando uma proporção maior, inclusive envolveu o cruzamento de dados para verificar a compatibilidade de horários desses médicos que ocupavam cargos nesse hospital e também em outras prefeituras da região. Então, foi um trabalho bem complexo, que na época teve resultados imediatos e exposição em matérias jornalísticas também, e uma parceria importante com o hospital, com uma mudança de comportamento que a alta diretoria entendeu importante com relação à adoção de ponto eletrônico e tudo mais. Então, foi muito importante. Em 2018 houve a premiação nesse sentido e foi muito interessante que desse trabalho a gente chegou numa lista final de 25 médicos que tinham muitas irregularidades, muitas incompatibilidades de horário, e processos administrativos disciplinares foram abertos, foram conduzidos. Eles tiveram um impacto financeiro também. E o interessante é que esses processos eles estão em análise, em instrução na Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares.
e eu, volta e meia, sou convocado como testemunha da administração até hoje. Tem que ir lá, A mais recente foi talvez há uns 3, 4 meses atrás, para testemunhar ali, falar de todo o procedimento, como foi feito, enfim. Então veja que é muito interessante. Hoje faço parte da comissão de avaliação, como diretor da DCE, comissão de avaliação dos projetos inovadores para o próximo CAPEFIS, e tenho pessoalmente um ânimo e estou muito entusiasmado com esse CAPEFIS aí novo, totalmente inovador. É verdade. Que vai contemplar não só a área de fiscalização, como a área de administração, a área de TI, que vai ser no interior do estado. Então, uma série de paradigmas. A própria programação é totalmente diferente do que a gente viu. Então, eu estou muito animado para esse evento que praticamente abre aí a celebração dos nossos 100 anos. Nosso tempo está acabando. Esses projetos inovadores, eu ainda quero saber, então, rapidinho, tem muito a ver com a sua direção, tem muito a ver com o planejamento estratégico do tribunal, porque muitas coisas ali, nós não podemos dar spoilers, né, porque eu também estou nessa comissão, analisando esses 77 projetos, mostrando como o servidor está imbuído de participar e de fazer esse lugar melhorar cada vez mais, né, e conversa com aquilo que nós queremos para o futuro, né? Exatamente. São 4 áreas temáticas. Isso. Nós, como comissão, selecionaremos 3 projetos em cada uma e mais um caráter inovador. Quem irá selecionar o vencedor serão servidores, Exatamente. por meio de votação. Ao vivo. Ao vivo ali, então teremos muitas emoções. E esses projetos passarão a integrar o portfólio de projetos prioritários que eu mencionei. Então, veja que é uma evolução institucional enorme, o servidor tendo a oportunidade de contribuir com uma ideia e ver essa ideia sendo executada ao longo do ano. O que garante aí que evidencia que o nosso planejamento estratégico está cada vez mais consolidado, participativo, enfim, que nos dá muito orgulho como instituição. Rafael, desejo todo sucesso a você na sua gestão aqui, que seja muito profícua, conte com a gente sempre para o que precisar. Desejo sucesso em todos os aspectos da sua vida. Eu sei que esse ano de 2024 é muito especial para você em todas as áreas. Fica aqui o abraço do seu amigo, fica aqui o nosso agradecimento e saiba que essa cadeira está à disposição sempre para a gente falar de futuro, falar de planejamento, que é o que é muito importante. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi um grande prazer. E olha, para você que nos acompanhou até agora, o meu agradecimento. Quer saber mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Acesse o site tce.sp.gov.br. Não deixe de nos seguir também nas redes sociais. Até o próximo programa.